Boa tarde, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós hoje vamos introduzir uma nova lição, estudando sobre a verdadeira adoração. Nós vamos ver o que é adoração, o que é adorador, cantar, louvar é adoração. Então nós vamos, a partir de hoje, estudar sobre a verdadeira adoração. Como Cristo disse no Evangelho de João: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é adorar em espírito e em verdade? Nós vamos procurar responder todas essas questões neste estudo a partir de hoje. Então vamos lá. Nossa introdução, nós vamos ver em Romanos capítulo 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo à igreja, aos romanos, para que eles possam se apresentar diante de Deus, a vida deles, como um culto agradável ao Senhor. O que é um culto agradável ao Senhor? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional. Racional por quê? Nós vamos responder isto de acordo com o tempo que nós estaremos estudando nesse estudo. Por hoje, nós vamos apenas ver isso, que a verdadeira adoração é aquele que crê em Cristo Jesus, procurar viver a sua vida como um culto agradável ao Senhor. Tudo quanto ele pensar, falar e agir, seja para adorar ao Senhor. O que é adoração? Nós vamos ver que na língua hebraica, a ideia é de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Então você vê que quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, ele diz que a ideia é manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Entretanto, no Novo Testamento, uma parte que foi escrita na língua grega, diz: duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskunel. O que difere uma da outra? Nós vamos ver que a palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Então ela dá a ideia de uma submissão a alguém, a outra pessoa. Já, por sua vez, proskunel significa adorar ou ato de adoração. Então ela já é mais ligada à adoração mesmo, a ter o mesmo significado na palavra hebraica. Ou seja, em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, reconhecer a Deus, render-se a Ele e exaltá-lo, servi-lo por tudo o que Ele é e não somente pelo que Ele faz. Então, você vê, nós temos que adorar ao Senhor por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Porque se nós adorarmos a Deus por aquilo que Ele faz, se Ele não faz, então Deus não merece a adoração. Então, nós precisamos primeiramente entender que Deus é a razão pela qual eu o adoro, e não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Nós vemos a adoração na declaração de Pedro. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Então Jesus pergunta: o que o povo diz que eu sou? Eles deram uma resposta. E Jesus diz: e vocês, discípulos, o que vocês dizem que eu sou?
E Pedro o adora dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta expressão é que Cristo edifica a sua igreja. Tu és o Filho, Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, a adoração é o ato pela qual eu reconheço quem é Deus e quem sou eu. Eu sou aquele que adora. O Senhor é a razão do meu louvor, porque Ele é o meu Senhor e Salvador. E por isso que eu devo adorá-lo, por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele faz. Então, o que é o adorador? Nós vamos ver que o adorador não é aquele que canta maravilhosamente bem, ou toca um instrumento maravilhosamente bem. Cantar e tocar um instrumento é um meio usado para adorar. Nós cantamos, nós tocamos instrumento como meio, mas eles não são a adoração. É o meio que nós usamos para adorar ao Senhor, para mostrar o nosso reconhecimento de quem é Deus. Então, o que é o adorador? Adorador não é aquele que canta ou toca um instrumento. É o meio usado para adorar. Em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4, que é a primeira expressão de adoração a Deus, onde Abel e Caim vão fazer a oferta ao Senhor como verdadeiros adoradores, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então você vê ali que tanto Caim como Abel foram e ofereceram a sua adoração. Caim do fruto da terra, ou seja, daquilo que ele plantou, daquilo que ele cultivou para se alimentar. Ele ofereceu ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste rebanho. E Deus se agradou da adoração de Abel. Mas por que não gostou de Caim? Deus olha o coração. O que estava no coração de Caim era mal, mesmo ele fazendo a sua oferta. Porém, o que estava no coração de Abel agradou ao Senhor. Por isso, Deus rejeitou primeiro Caim, para depois rejeitar a sua oferta. Então, queridos, adoração não é cantar e nem tocar instrumentos. É aquilo que eu ofereço a Deus de coração como verdadeiro adorador. O adorador é aquele que está com o coração desejoso de agradar a Deus e de servir e exaltar a Ele por aquilo que Ele é. Então, o adorador não é aquele que canta ou toca instrumento, mas é aquele que tem um coração desejoso, verdadeiro, de agradar, servir e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Qual é o sentido bíblico para a adoração? Quando nós olhamos para a Bíblia, qual é o sentido que ela dá para a verdadeira adoração? Nós vamos ver que o sentido bíblico da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Então, quando nós olhamos para o sentido bíblico, a adoração é algo profundo, é algo de se render mesmo aos pés do Senhor. E nós vemos isso num exemplo bíblico. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade, ou seja, quem realmente nós somos, e é também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente.
Então vamos ver o texto desta mulher. Em Lucas capítulo 7, verso 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, Jesus Cristo, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Novamente, não estava cantando, não estava tocando instrumentos, mas estava adorando aos pés do Senhor, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando com os seus próprios cabelos. Esta é a verdadeira adoração, o ato de entender quem é Deus e o ato de entender que nós somos apenas servos de Deus e que precisamos adorá-lo por aquilo que ele é, o Filho de Deus e o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando cantamos, estamos louvando ou estamos adorando? Quando nós estamos tocando algum instrumento, estamos apenas tocando ou estamos adorando? Muitas das vezes nós fazemos confusão. Eu estou tocando e cantando, eu estou adorando ao Senhor. Será? Nós vamos ver que devemos ter muito cuidado a adorar a Deus, pois muitas vezes somos levados ao emocionalismo e não temos nenhuma expressão de louvor e nem adoração. O adorador louva a Deus para exaltar o que ele é e não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, muitas das vezes, irmãos, o grupo de louvor está ali ministrando louvor. Às vezes eles estão cantando, tocando maravilhosamente bem, mas eles estão apenas fazendo uma apresentação. O coração às vezes não está ali como verdadeiro adorador. Às vezes lá no banco tem uma pessoa chorando, uma pessoa ali que está abrindo seu coração para o Senhor, às vezes nem está cantando, mas está falando com Deus, ela está adorando ao Senhor. Então muitas das vezes a pessoa entra no emocionalismo e acha que está adorando, mas o seu coração está distante da adoração. E às vezes a pessoa está ali aos pés do Senhor, somente com lágrimas, adorando ao Senhor. Por isso, todo cuidado, porque adorar é se render ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, mostrando que há realmente dentro de nós, que você quer expressar ao Senhor, assim, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Qual é o papel da música, então, na Bíblia? O que a Bíblia fala a respeito da música e o que hoje em dia se faz com a música para adorar ao Senhor? Nós vamos ver que a música, ela desempenha um papel central na adoração, servindo como um veículo poderoso para expressar fé e louvor. Os salmos, por exemplo, são um testemunho eloquente desta prática. O livro de Salmos, frequentemente chamado de Hinário de Israel, contém cânticos que abrangem uma vasta gama de emoções humanas, desde a alegria exuberante até mesmo a lamentação profunda. Então, a música, no contexto bíblico, ela tem um papel fundamental, sim, para levar o cristão a adorar a Deus. Mas ela não é o centro. O que é o centro é Deus. Nós não precisamos cantar ou tocar para adorar ao Senhor, mas sim ter um coração desejoso para adorar. Então, o papel da música na Bíblia tem um papel central, mas ela não é o objeto, não é a razão da adoração. A razão da adoração é o Senhor. E o meio de expressar a adoração é o coração. E o coração usa a música para adorar. A música na adoração bíblica transcende o simples ato de cantar. Ela é uma expressão profunda de fé e de devoção, unindo corações
em louvor e criando uma ponte entre o ser humano e Deus. Então a música, ela vem para juntar os cristãos, para todos em um só momento, em uma só voz, em um só som, adorar ao Senhor. Novamente, digo, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Assim nós vamos adorar como um só corpo ao Senhor por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. O termo adoração está no auge da moda gospel. Devemos analisar o que está atrás dele, atrás desse termo, porque o fato de um termo ser usado não significa que a atitude está sendo bíblica de fato. E é o que veremos nesse estudo. Então nós vamos ver um pouco sobre a adoração gospel. Será que todos adoram ao Senhor mesmo de fato e de verdade? Será que esse termo adoração gospel está de acordo com o que a Bíblia expressa sobre adoração? Então eu convido a você a vir a estudar conosco o que é a verdadeira adoração, baseada em Romanos capítulo 12, verso 1. Então o que nós aprendemos hoje? O que é adoração, o que é adorador, qual é o sentido bíblico para a adoração? Quando cantamos, estamos louvando a Deus ou adorando? Qual é o papel da música na Bíblia? Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar esse estudo sobre a verdadeira adoração. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham aprender o que é a verdadeira adoração. Vamos orar? Senhor, graças te dou pelo teu grande amor para conosco. Que possamos deixar de estar mortos em nossos delitos e pecados para sermos verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Pai, graças eu te dou, porque o Senhor tem trabalhado em nossa vida, em nosso coração, para que possamos ser verdadeiros servos de Ti, ó Pai. Abençoe cada família, cada vida, Senhor. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando, restaurando, livrando de todo o mal. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.